Então, boa noite, meus queridos. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, né? Mais um bate-papo do que qualquer outra coisa em relação ao tarô, né? Nós estamos estudando, né? Eu entrei no site, né? Que está aqui embaixo, budtarot.com, né? www. E ela trouxe uma referência sobre o top 10, né? E fez uma leitura, né? A taróloga que montou o site. Eu achei bastante interessante porque é uma abordagem diferente, é a visão que ela trouxe do top 10 para ela. Tem muita coisa que a gente concorda, outros que a gente acha que poderia ser outra carta. E isso também vale a conversa e o estudo, né? E hoje nós vamos falar de relações abusivas, né? São temas polêmicos, né? E a gente gosta de temas polêmicos. Vamos aqui começar a... O que ela coloca, né? O presidente Jair Bolsonaro No sancionou site, hoje o novo tem alguém que marco. está com a televisão ligada. Se puder desligar o som, eu agradeço. Ela colocou essas 10 cartas como sendo o top 10 da relação de abuso. Tá? Mantive aqui nesse primeiro slide os top 10 dela. No segundo, eu estou colocando algumas... eu concordo com quase todas que ela colocou e algumas outras dando uma segunda visão de um top 10. E depois eu vou botar no último slide o que ela escreveu de cada carta. Eu queria, no primeiro momento, vou deixar vocês falarem, até por uma questão da orientação que a Cláudia deu, deixar vocês falarem mais. Eu queria que vocês olhassem essas cartas, dessem a opinião de vocês, tentassem entrar nesse pensamento da taróloga para ver por que ela escolheu essas cartas como sendo top 10 e depois que vocês pudessem dizer da cabeça de vocês, se vocês quiserem, lógico, se vocês completariam com alguma outra. Nós estamos falando de relações abusivas, tá bom? Então, dentro desse cenário de relações abusivas, eu acho que eu vou tirar aqui só um minutinho que eu vou escrever aqui relações abusivas para ficar bem claro. Mas vão pensando aí, eu vou botar aqui embaixo só para a gente ter isso como um lembrete, né? Ok, vamos lá. Seja bem-vinda, Ana Carolina, que você entrou agora. Quem gostaria de começar falando aí? Ainda não olhei as cartas aí, que eu estou procurando a caneta aqui ainda. Alguém começa aí, por favor. Bom, é para falar das cartas que estão, já essas que estão aí Isso. à mostra, né? A mostra, porque essa foi uma visão, a taróloga. Como é que a gente está vendo, gente? A gente não está querendo derrubar, não é para se criticar a ideia dela. Mas se ela percebeu, por exemplo, que o cinco de espada tem uma relação abusiva, isso tem um porquê. Fez uma ressonância, alguma camada dessa carta vibrou nela. Se vibrou nela, pode vibrar em mais pessoas. Nesse primeiro momento, como um estudo comparativo de análise, de percepção, é para a gente tentar entender qual é a visão que ela está dando, antes de eu falar com o que ela escreveu, qual é a visão que ela está dando daquela carta. Depois, vocês podem dizer a de vocês. Eu colocaria, além dessas 10, eu colocaria mais o Sol, sei lá. Tá certo? E aí vocês vão dizer por que colocaria o Sol. E aí tá valendo. Se vocês conseguirem justificar por que o Sol tá lá, tá de boa. Entendeu? Porque vocês pegaram uma faixa da frequência e essa faixa traz esse aspecto de abuso. Tá bom? Vamos lá. Ficou claro isso? Gente, é só olhar a carta. Assim, olha a carta. Olha a carta. Olha o desenho o desenho que está na carta. Oi. Fala, Rai. Eu tava olhando os desenhos, né? E aí eu tava pensando nas espadas que são afiadas, né? Ok. Também,
tipo, me passa muito sufoco e estar preso e, e sem energia. E a primeira carta me passou um sentimento de abandono também, de tipo, precisar que estivessem pessoas ali segurando aquilo, mas não tem ninguém. E aí Muito ela, legal. Legal. Pega essa ideia. Vamos analisar a primeira carta. Vou te dar uma direcionada, senão vai ficar um negócio meio solto. Olha só. Pega a primeira carta. É um 5 de espadas. Olha para a carta ali. Você está vendo duas pessoas abatidas, com a cabeça olhando para o chão, derrotada. Gostei dessa tua pegada. Essa tua visão foi muito boa. Às vezes essas duas pessoas precisavam da ajuda de uma terceira pessoa que tinha mais recursos, né? Aquela empréstimo que a gente chega para o amigo e fala assim, pô, amigo, vai lá, me dá um conselho, ou me dá um dinheiro, ou me indica. E a gente não teve essa ajuda, ok? Foi bem bacana. Segue aí. Tem mais alguma coisa que essa carta te fala, te mostra? Gostei dessa tua visão. eu também pensei nessa pessoa que está segurando várias coisas, que essa pessoa está meio que olhando, parece que está olhando para as pessoas que estão indo embora e que, não sei, me passou também por ela estar em primeiro plano, que talvez ela quisesse que ela fazer alguma coisa, tipo entregar as espadas para essas pessoas, ou até essas pessoas já estavam com ela, mas agora não estão mais, e ela tá sozinha, assim, com aquilo tudo. Legal. Você vai falando, eu mesmo contrariando o que a Cláudia falou, você vai falando e eu estou me lembrando de exemplos, tá certo? Esse exemplo que você falou é muito bom. Os dois exemplos que você falou são muito bons, tá bom? Vou falar de relações. Lembre-se, nós estamos falando de relações abusivas. O segundo exemplo que você deu é muito patente, claro, nas heranças familiares, ok? Por exemplo, escritórios de advocacia, Machado e Filhos. É exatamente isso que você falou, cara. É passar o bastão. Às vezes, estou falando de advocacia, mas pode ser qualquer coisa. É a história familiar, né? É o pai que queria ser advogado e não foi, e exige que o filho seja, e ele acaba cumprindo aquela sina do pai. Por exemplo, na minha família teve disso demais. Meu pai queria ser contador. O segundo grau ele não chegou a fazer faculdade. O segundo grau ele fez até o último ano e foi obrigado a abandonar porque teve um problema de saúde nos pulmões, que fala de tristeza. E dos 5 filhos que ele teve, dos 5 filhos, 4 fizeram contabilidade. 4 fizeram contabilidade. Eu cheguei a fazer contabilidade 1 ano. E daí eu fui para a parte de construção civil. Para tu ver como é que é forte essa tendência do bastão. E isso é muito importante, gente, porque o tarô vai estar dizendo para gente essa leitura. Isso é legal. É um valor que essa pessoa tem. Ela tem 3 espadas, tem muito mais do que os outros e tá, tipo assim, obrigando aquela pessoa a cumprir. E essa sina, gente, não é só sina de profissão. Às vezes essa sina é uma sina de história familiar. Por exemplo, os pais se separaram. Separou papai e mamãe. E aí você vê que os outros filhos eles vão repetir aquele padrão. Eles vão se separar também. Nós vemos isso aos montes, aos montes, aos montes. Que problema são as doenças hereditárias que são passadas. Quem vai falar isso muito bem é o Hierofante. Mas foi bem essa pegada sua. A primeira pegada sua, o Rai, olha como a gente espreme, tem bastante informação nas cartas. A primeira informação é sobre a necessidade, o abuso, uma história de abuso por se sentir inferiorizado, certo? Isso também nós vemos também nas famílias. Por exemplo, relações familiares que o pai e a mãe fala para os filhos: você não é inteligente, ou você não é competente, ou você não é bom o suficiente. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Quando é comparado, por exemplo, e aí vocês precisam observar, quem já é pai, mãe e avô, para evitar comparação. Por exemplo, quando você tem 2 filhos, aí você compara o mais velho com o mais novo. Aí chega para o mais novo: seu irmãozinho nunca me deu trabalho. Você já está jogando uma carga emocional em cima daquele que dá trabalho. Essa é uma sobrecarga de abuso e está representado por essa carta. Foi o primeiro exemplo que o Rai deu. O Rai deu os exemplos, as chamadas da energia, mas ele não conseguiu linkar
os exemplos, mas é isso mesmo, Raí. Você fala e a gente vai dando os exemplos. Vai lá, pode seguir. Tá. Pode ir para a segunda já? Pode. A segunda é muito forte. Tipo, sei lá, me passou muito não ter movimento nenhum, sabe? Não poder ver, não poder se mover, tá preso assim. E nem de um saber onde está, sabe? Mas ainda assim, não tem como sair dali. Até as espadas me lembram também que pode pegar uma espada e lutar, mas nem isso você pode, porque suas mãos estão amarradas. Então, foi isso que me veio. Tá, vou deixar ver se alguém fala mais alguma coisa. Alguém quer falar mais alguma coisa? Oi, alô? E aí? Estão me escutando? Estamos. Então, eu queria falar dessa carta, porque eu já tinha até comentado com a Alessandra antes de fazer esse jogo, que eu não me lembrava se ela tinha sido colocada na apresentação dessa pessoa, né, da gringa, que colocou lá fora, da taróloga, ou não. Mas, para mim, essa é uma representação clara do abuso em qualquer tipo de relação, tá, gente? Não é só relação familiar, é relação de trabalho, de casamento, qualquer relação. Isso tem muito a ver também na astrologia com a casa 7, né? Uma sociedade, né? Que você abre um negócio com alguém, dentro de uma religião, enfim. Então, aqui eu vejo uma pessoa que ela tem obstáculos que podem ser retirados, tá? A carta, ela é o 8 de espadas, não é isso? Então, Isso. a espada, para mim, ela é a coisa do mental, e também entra, então, nessas crenças que o Alessandro falou, né, de opiniões dadas por outros, que a gente concebe isso como uma verdade. Aqui me veio muito forte uma pessoa estar numa relação abusiva e achar que ela não pode sair dessa relação, mas ela pode. Por quê? Primeiro que ela tem uma venda nos olhos, que ela não quer ver essa relação abusiva. Segundo, ela está presa por um laço, e o laço pode ser solto. Ela não está presa por uma corrente, não tem cadeado. Então, ou seja, ela se vê presa a essa relação, mas acha que não tem condições psicológicas ou para mim, eu acho que tem mais a ver com o mental, porque a carta é de espada, para sair dessa relação. Então, provavelmente, se fosse dar um exemplo de uma relação casal, eu diria de uma pessoa que escuta muito do parceiro comentários que diminuem a ela, ou comentários que inferiorizam, ou comentários que não estimulam a pessoa a ter uma vida própria. Então, aí seria a fala, o pensamento que eu vejo na carta de espadas, de alguém dizendo isso: você não é capaz, você sem mim não vai ser nada na vida, você é uma pessoa que é pouco inteligente, coisas que a gente acaba escutando não só. Se escutou do pai e da mãe, provavelmente vai acabar escutando de um parceiro, porque, como diz a colega minha psicóloga, sombra caminha, né? Então, seria essa a condição. Então, ou seja, ela se vê presa a uma situação, mas, na verdade, ela não quer um enfrentamento, porque ela está vendada, e ela tem, sim, possibilidade de sair, porém, tem a poça d'água, né, embaixo, né, ou seja, as emoções talvez impeçam também essa pessoa de entrar em contato com isso e de ter a força necessária para sair da relação, que pode ser também de trabalho e das outras coisas que eu falei. É isso. Então, vou dar uma complementada aqui rapidinho, que a Cláudia falou. Eu vejo nessa, não só essa relação que a Cláudia falou, mas eu vejo a relação do abuso físico, dos maus Alessandro, tratos. deixa eu falar primeiro antes de você complementar. Fala, Porque senão você vai, com certeza, vai falar o que a gente está pensando. fala aí. Pode falar. Então, eu vejo, para mim, é assim uma relação abusiva, mas dentro de tudo isso que a Cláudia colocou, ela é permitida, né? Porque, como a Cláudia mesmo colocou, ela tem condição de sair dessa situação.
a gente vê que ela emocionalmente, ela está imaterialmente, né, que ela está com o pé na água e não na terra, ela parece que está dependente desse abuso mental, né? As espadas dizem isso. E o castelo lá atrás também me diz que de muitas coisas materiais e de repente ela se permite ser abusada, né? Para mim, o que mais me traz essa carta é que realmente é uma carta de uma relação abusiva, mas que ela se permite por razões emocionais e materiais. Câmbio. Então, beleza. Mas eu vou dar uma chamada em relação ao chamar atenção em relação ao alguns pontos que eu intuí aqui. Por exemplo, a roupa dela parece muito com a camisola, ok? Né? Lembra muito uma camisola. Essas faixas, né? Esses panos envolto no corpo dela, tanto no rosto quanto no corpo, lembra muito ataduras. Lembra muito a imagem de pessoas enfaixadas. As espadas estão cravadas na terra. Observe a diferença da posição dessas espadas em relação às outras, né? Você vê na primeira carta que as espadas estão no chão jogadas de forma aleatória. Na 9, elas estão de forma ordenada na parede ou no ar. Na 10, ela está cravada de forma aleatória nas costas do homem. Mas essas estão cravadas na terra de forma aleatória, fazendo um círculo, mas estão cravadas. E algumas estão cravadas mais um pedaço bom, tipo 2/3 dela, 1/3 pelo menos dela cravado na terra, firme. Achei legal a colocação de vocês em relação ao córrego, né, a água. A água está confusa, então você não consegue perceber pelo desenho um direcionamento dessa água. E isso eu só estou trazendo para vocês, mostrando para vocês o que vocês perceberam de forma intuitiva, os elementos que estão no desenho, que confirmam, né, e ratificam as suas intuições. Então, nós temos essa água, essa confusão mental. A água não tá, você não tem uma clareza se a água está indo em direção ao castelo ou se a água está vindo do castelo, né? Ela está realmente com o pé dentro, o pé fora. Essa água está ali circundando. Você vê que a água faz um S gigantesco. A pessoa fica vivendo e revivendo suas emoções muito grande. Existe uma forte leitura nessa carta, no meu ponto de vista, sobre maus tratos, abusos por maus trato, por briga, né? Como é que se dá o nome do marido bater na esposa, né? Eu não estou conseguindo lembrar o termo correto, mas é isso, né? De haver violência doméstica, acho que é essa a palavra. Violência doméstica, de estar ocorrendo violência doméstica. E isso ter gerado uma rotina e um círculo vicioso, e um círculo de costume, que a pessoa não consegue mais entender uma outra forma de amor que não seja através do espancamento. E isso tem origem, infelizmente, na família de origem. A Cláudia pode me ajudar nessa informação, ela viu alguns documentários, né, alguns documentários americanos, que mostram muito disso, né? A pessoa aprendeu porque teve um pai abusivo, uma mãe abusiva, que batia na criança, tá certo? Batia, espancava, e dizia para a criança a seguinte frase: dói mais em mim do que em você está te batendo. Eu estou te batendo, mas eu te amo, que é uma forma de eu demonstrar meu amor para te corrigir. E de tanto apanhar e ouvir isso, essa pessoa, tanto o homem quanto a mulher, associou isso. Nós estamos falando da parte pesada da psicologia. Esse encontro de hoje é um encontro bem plutoniano, né? Bem escorpiano. Ele associou, a pessoa acaba associando, tanto homens como mulheres, que a única forma de receber o amor é através do maus tratos. E daí vem, gente, a dificuldade de tantas mulheres denunciarem os maridos abusivos. O marido aprendeu em casa que bater era uma forma de expressão do amor, porque ele aprendeu com os pais. E muitas vezes ele se relaciona com uma mulher que também aprendeu isso porque apanhou. E acaba se perpetuando esse comportamento. Eu estou falando isso embasado no castelo.
O castelo, gente, ele representa a casa e representa a fortaleza e a segurança, tá certo? Lembre-se que lá na Idade das Trevas medieval, a fortificação, onde tinha os soldados, onde tinha a guarita, onde tinha os recursos, onde tinha os grãos, onde tinha o ouro, onde tinha o comando, era no castelo. E onde é a nossa base da nossa constituição familiar, se não é na nossa casa de origem, o nosso castelo, a nossa guarita, tá bom? Já tá, eu não vou dar um mole que eu dei semana passada de deixar vencer. Eu encerrei aqui a segunda carta. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, tá O que eu ia tranquilo. falar que era isso mesmo que o Ronald falou, foi o que ficou faltando eu colocar na carta também. E como você falou agora da camisola e da faixa, eu também fiz depois aqui a associação a abuso sexual também. Pode ser algum tipo também de situação em que a pessoa sofre esse abuso, mas como o Ronald falou, ela permite que isso aconteça. Então, eu não discordando de você, mas assim, na minha visão, eu respeito a sua, beleza. Se essa carta para você traz a referência de abuso sexual, tá de boa. Mas para mim, eu diria o abuso na 9, tá? Por causa da cama, tá? Por causa da cama. Porque Eu acho que é psicológico, né? É uma coisa mais psicológica. não, eu colocaria o 9 como abuso sexual mesmo, porque Sim, a cama vai estar muito associado mais forte ao sexo. O 8, eu colocaria o abuso psicológico que você falou. é, O eu abuso do achei. tipo, eu tenho dinheiro, você não tem que fazer o que eu mando, a casa É. é minha, quem manda sou eu, não está satisfeito, pega suas coisas e vai para fora. Por quê? Por que para fora? Porque eu vou voltar no castelo. Se você não está satisfeito com a ordem do dono do castelo, lá o monarca do castelo, ele te botava para fora e você ia para onde? Para um mundo muito selvagem. Ele não era só selvagem porque tinha muitos ladrões e violência, mas ele tinha urso, ele tinha lobo, ele tinha invernos pesados, ele tinha uma natureza muito agressiva na Europa. Então, muitas pessoas se colocavam numa posição servil de servos, que seria um outro termo para escravos, que você perdia totalmente sua liberdade, para ter a segurança do castelo. E isso está muito, muito claro, gente. Essa mulher aqui, Cláudia, eu já não vejo o abuso sexual, mas eu vejo a prostituta. A prostituição. Eu não sei se você consegue, eu consigo desassociar. A 8 de espadas, eu associo a prostituição. Porque ela está em pé, porque ela, como o Ronald falou, existe uma concessão, um consentimento, tá certo? Um consentimento. De uma maneira ou de outra, ela vai aceitar aquela situação. No caso do 9, não. Ali houve um abuso sem consentimento, houve uma violência, mesmo que a pessoa seja uma profissional do sexo, pode ter tido uma violência sexual sem o consentimento dela, tá certo? Deu para entender por que a diferença entre um e outro? Tio, Oi, Ana. Para mim deu, ficou bem claro. Também. Fala, Ana, então, rapidinho. eu acho que eu vejo mais como um abuso emocional mesmo pela questão da água e parece que as espadas cada vez mais vão ferindo as emoções dela. Ok. Mas percebe, gente, olha só, vocês não podem perder o. Eu mergulho de cabeça dentro do tarô. Então, eu uso todos os elementos que é possível para eu poder beber do que a carta me diz. Mas a gente não pode perder o foco e o farol. O farol ainda é uma carta de mental, é uma carta de espadas. Então, eu concordo plenamente com todo mundo, com a Ana Carolina, com o Ronald, com todos que falaram. Ela fere o emocional porque tem água. Mas isso veio através de uma prática verbal, tá? Verbal. É um xingamento, é uma agressão verbal. Fala, quem fala? Tá bom. Essa prostituição que você fala é dentro da relação ou Qualquer na um. vida dela? Qualquer Qualquer um. uma, né? Qualquer uma. Aqui aqui é qualquer uma. Gente, mas existe mais de uma forma de se prostituir. A gente acabou associando a prostituição só à venda do sexo, mas não.
Por exemplo, quando você faz vista... Sim. Você fala assim, a sociedade. Vista grossa, né? Prevaricar, que é aquela corrupção do funcionário público, é prevaricação. Isso é uma forma de prostituição. Ele fez vista grossa para receber um dinheiro ou um benefício. Quando você está no seu ambiente de convivência, falando se aborrecer com um filho, diz sim, você também está prostituindo uma parte de você, tá certo? Só que tem que... São formas da gente fazer um escambo. Estamos fazendo ali um tipo de escambo. Mas nessa associação, porque, gente, às vezes a gente bate com umas situações, principalmente quando a gente precisa desbloquear alguma coisa, que precisa... A intuição vem e traz. Pode ser uma relação familiar, pode ser uma situação da própria pessoa estar vivendo, pode ser alguma coisa, tá? Mas ela traz uma referência para mim, traz uma referência muito grande de prostituição, tá bom? Eu vou encerrar agora essa primeira etapa, gente, para a gente não perder o áudio. Mas eu já vou abrir de novo. Fica aí que eu vou botar Vou colocar o link de novo no site, tá bom? Até daqui a pouquinho. Beijinho.